Olá para você que pode mais. E hoje o vídeo é para falar sobre a Tina Turner. Simply the best. Então vamos lá para o mapa da Tina Turner. Ela tem o nome natalícia de Anna Mae Bullock. Data de nascimento 26 de 11 de 1939. Número psíquico é 8, motivação 3, impressão 9, expressão 3, destino 5 e missão 8. Então eu vou mostrar para vocês os pontos que eu acho que são os principais do mapa da Tina Turner. A motivação dela é motivação 3. Quem tem a motivação 3 deseja beleza em todas as coisas, uma plateia, né? Ser o centro das atenções. Porque o número 3 é o número, né, da comunicação, da arte, gosta de estar cercado por uma atmosfera agradável, ser amado, estar com gente bonita, divertir-se, de vender ideias, se autopromover, realizar todas as fantasias. O número 3, a motivação, indica que o seu maior desejo é se expressar e receber a aprovação dos outros. Quer emitir a sua opinião, ser criativo e cultivar o talento e admirar a beleza. É o profundo pensador e adquire conhecimentos pela intuição e pela inspiração. Inclina-se a dispersar os seus talentos, pois é muito versátil. E precisa desenvolver concentração, tenacidade e persistência. Porém, sua força de vontade e determinação garante o sucesso. Porque, né, se você observar, as pessoas que têm o número 3 são pessoas que se comunicam mais, né, falam mais, e o que acontece? Pessoas que acabam falando muito, elas não concentram muito, e aí pode ser um problema. Impressão 9. A impressão 9, ó, reflete uma personalidade supostamente no nível mais alto da compaixão. Número 9, número do altruísmo, das pessoas que querem fazer o bem para outras pessoas. Olha lá, é generoso com os necessitados e demonstra ter preocupações humanitárias. Impressiona pela capacidade de ser impessoal, de amar incondicionalmente e prestar serviço para melhorar as condições de vida dos outros. Então, veja, o número 9 tem uma questão, né? Ele às vezes olha demais para fora e acaba esquecendo de olhar para si próprio. Veste de forma artística, eu acho que isso tem tudo a ver com o que ela representa, né? Possui rara inteligência e profundos conhecimentos sobre os mais diversos assuntos, sem mesmo uma educação suficiente, ou seja, já vem com conhecimento de fábrica. A expressão dela de natalícia é a 3, e a expressão 3 de nascimento, ó, revela sobre alguns aspectos uma perfeita combinação da vibração do 1, né, que é a liderança, e 2, a cooperação, que resulta numa alegre forma de autoexpressão criativa. Como 1 é força espiritual, o 2 é reflexão do sensível, o 3 pode ser todo composto, a justificação que houve antes do 1 e no 2. O 3 é o produto da união feliz de 1 e 2. Então, o número 3, o número da tríade, né? Se você observar, pai, mãe e filho. E a tríade, se você pensar também, é muito utilizado, muito falado aí em várias questões, né? Pai, Filho, Espírito, né? Tem várias outras formas de você interpretar esse número 3. O que você tem que pensar no número 3 é que ele é formado, né, a partir do 1 e 2. Geralmente é entusiasmado, otimista, divertido e imaginativo. Bem característico do número 3, que é o número da arte, são pessoas mais alegres, né, que gostam de se expressar, falar em público, conversar, né. Olha lá, tem talentos que lhe permitem escolher preocupações e passatempos diversos. Sabe inspirar e fazer os outros subirem na vida. Poderá desempenhar o papel de ator principal e desenvolver seu talento de expressão e comunicação através de dramas, elocuções ou línguas diversas. Explore artes ou literatura. E aí, né, a gente observa que tem tudo a ver com o que é a Tina Turner. Espalha alegria e luz através do seu talento e da sua autoexpressão. Né? Afinal, o número 3 é bem isso, né? O número criativo, animado, sociável, né? Tem tudo a ver com o número 3. Eu deixei isso aqui porque eu acho bem importante mostrar que na numerologia também tem essa questão de aptidões e a questão profissional. Então veja lá,
observando aqui pela numerologia dela, ó, possui aptidões naturais para qualquer forma de arte. Então, por que você acha que ela tem facilidade para cantar, né? Desde pequena ela já tinha esse talento artístico, né? O dia natalício dela é o dia 26. E, né, como todos os números, quem nasceu no dia 26 tem um apurado senso de justiça. Por quê? 2 mais 6 é igual a 8, né? Pode ser por algum tempo indeciso e cortado a demais, né? No entanto, tem discernimento do que quer e como conseguir. Ele não desiste enquanto não alcançar o objetivo. São pessoas que, quando colocam o objetivo, vão lá e fazem. Dotado de grande capacidade executiva, é capaz de gerir bem o seu próprio negócio ou dos outros, procura por meio de fortalecer suas oportunidades. Não se perturba nem desanima diante de obstáculos, por maiores que se apressem, mas também não se joga cegamente contra eles, sabe estudá-los e arranjar meio de contorná-los. Não sei se você sabe da história da Tina Turner, né? Eu vou até comentar isso um pouco antes, mais pra frente, mas ela teve um momento do divórcio dela, né? Que ela simplesmente deixou tudo que ela tinha construído para o ex-marido dela, que ela estava passando um caso de injustiça, né? Ela estava sendo maltratada, violentada, o marido dela batia nela, então veja como é muito forte esse senso de justiça. Claro que ela demorou até, se você pensar, para ela sair dessa situação, mas também não é uma situação tão simples, né? Nasceu para lidar com as finanças e possui magnetismo que atrai dinheiro, gente e o que lhe seja necessário, mesmo com a idade avançada, né? As vibrações de dia 26 tornam o nativo muito hábil para chefiar, administrar, organizar, gerir empresas, negócios comerciais, artísticos e intelectuais relacionados com a justiça. Por que é número 8? Mas se você observar dentro desse número 8, existe um 2 e um 6, né? Então, 2 da questão da diplomacia, 6 mais o amor, e junta e vira um 8 poderoso. O número psíquico dela, ó, o número psíquico é da segurança e da determinação, né? O número psíquico é o número das escolhas, número das escolhas pode ser da alimentação, né? Questões sexuais, né? Amizades e assim por diante. O número 8 é o número da segurança e determinação, também dos mistérios. Os nativos geralmente são mal entendidos, né, desse dia, mesmo por seus amigos, pessoas mais conhecidas, porque eles não são pessoas que se expressam muito bem. Mas o caso da Tina Turner, como ela já tem essa questão do 3, eu acredito que ela supera isso com facilidade. São grandes trabalhadores que aceitam desafios sem vacilar. Quando desafiados, tornam o possível o impossível, né? Sobretudo porque gostam de fazer tudo sozinho e não gostam de ser ajudados nem pedir ajuda. São as pessoas que fazem, né? Sua força de vontade e a natureza se exudam te dá a capacidade de tratar com sucesso qualquer assunto ou projeto. Suas vidas são repletas de luz, porém nunca desistem até alcançar os seus objetivos. Nossa, é muito forte isso, né? São materialistas e a segurança econômica é sua meta primordial. Daí o destino dela, destino 5. O destino 5 significa que a vida vai ter diversas voltas ou reviravoltas, né? Onde a pessoa sempre vai mudar, porque o número 5 é o número da mudança, né? O número das pessoas que gostam da inovação, de viajar. A gente vai ver isso aqui, ó. Olha lá. Significa que a direção dessa vida é uma série de reviravoltas em que as melhores oportunidades aparecem de súbito, de tal maneira que você é forçado a assumir grandes riscos ou atitudes especulativas para romper com o padrão do que segura. Ou seja, sempre está inovando, né? Como símbolo, o número 5 simboliza entre as coisas, outras coisas, o sexo, o poder regenerativo, do estímulo sensorial. Isso pode ter uma função importante na direção da sua vida. Pode contar com frequentes mudanças, aí, como eu falei, com o inesperado e todas as experiências que a vida pode oferecer. Com a sua habilidade engenhosa, é capaz de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Nunca lhe faltarão aventuras. Número 5, né? O destino 5, viajante, aventureiro, sempre desejoso de mudanças e novidades. Essa vibração pertence às pessoas versáteis no sentido de mudar e alterar e transformar. Normalmente compra mais do que necessita. Como vive no presente, tem muitos começos e poucas finalizações. Essa é a questão. Pense no número 5 como se fosse uma palma da mão.
E aí, quando você olha a palma da mão, né, tem 5 dedos e cada um vai para uma direção. E aí tem que tomar cuidado que o número 5 pode se perder aí para várias direções e não ter foco nenhum. A missão 8, missão da justiça, né? Ó, a missão que pede para que seja um organizador dedicado prático. A sua meta principal deve ser o progresso material, através dele desenvolver a justiça e evoluir espiritualmente. Tenha como uma das suas metas mais importantes a justiça. Ó, quem tem o número 8, né, é muito forte isso. Justiça. Isso aqui eu sempre falo e repito, porque é importantíssimo. Não somente a justiça dos homens, mas também da sua consciência. Precisa aprender a disciplinar-se, pois será exigida a sua capacidade real executiva. Poderá dedicar-se a negócios em grande escala, porque é o grande organizador. E aí, né, eu peguei o triângulo da vida dela, porque eu acho que essa parte que é mais importante que eu consegui analisar aqui, tirar uma noção maior. Se você não sabe o que é o triângulo da vida ele é formado pelos números do nome. Então pega o nome, utilizando a tabela de numerologia cabalística, né, e transforma o nome em números. Então a letra A vale 1, a letra N vale 5, a letra N vale 5, a letra A vale 1. E assim por diante. Cada letra aqui está representada pelo número abaixo. E se você observar, o que vai fazendo aqui? Vai somando. Então, 1 mais 5, 6, 5 mais 5, 10, né, reduz para 1. 6 mais 1, 6, 5 mais 1, 6, 1 mais 4, 5, 4 mais 1, 5 e assim por diante. E isso vai chegando linha a linha. E aqui forma o triângulo da vida. E o que acontece? Nesse triângulo da vida pode existir sequências negativas e quando não tem sequências negativas, tem arcanos de dificuldade. E olha aqui os arcanos de dificuldade do nome dela, natalício, da Tina Turner, Anna Mae Bullock, né? Então, olha lá. O primeiro arcano 15, depois 55, 51, 14, 41, 15, 52, né? E assim por diante. Veja que tem uns que vão ficando melhores, mas é mais para o final da vida. E aí, né, pessoal, se você pegar esse número de arcanos e dividir por 90, tem a média de vibração de cada arcano na vida dela. Ou seja, de 0 a 6 anos, 9, 2, 3 daqui, é o tempo de vibração em cada arcano. E o que eu quero mostrar para vocês é algo bem legal. Vamos lá. O 6 é essa questão aqui, ó. Cada arcano vibrou conforme uma data, né? Conforme eu falei para você. Então, o primeiro arcano é 6,9, ó. 6,9, né, 2, 3 aqui e assim por diante. Então, cada um desses arcanos, se você for somando, você vai tendo o tempo de vibração dele. E o primeiro arcano que ela teve é o arcano 15. Então, ou seja, a Tina Turner começou a vida já tendo um arcano difícil. E é o arcano 15, né? O arcano que a gente pode falar que é o arcano do diabo. Mas ele não é um arcano totalmente ruim, mas umas partes dele são. E olha lá o que diz. Evento irrevogável significa força maior, destino, magia negra, atrações secretas, período de estagnação, frustração total, sensação de barreira intransponível. E aí, com 13 anos, ela passou a vibrar o arcano 55, ó, e ele fala, ó, significa lágrimas, tristeza, lamentos, aflição. Depois, o arcano 51, desarranjo nos negócios, problemas com a justiça, né? E aí, aqui, ó, aqui começa praticamente a carreira artística dela, né? Que ela, antes disso aqui, se você for lá estudar a história dela, você vai ver que ela passou, a mãe dela, ela ficou morando com a mãe dela, com o pai dela, né? Daí depois sofreu muito lá e depois foi morar com a mãe. A mãe dela trabalhava numa boate e daí ela foi lá começar a ir lá com a irmã. E depois, numa hora ou outra, se ofereceu para cantar e começou a virar um sucesso, né? E ali, né, veja, nessa data ali ela estava no arcano já 14. Mas olha só, aqui eu marquei alguns pontos que eu achei importante de mostrar. No arcano 14, ó, mostra adaptação às circunstâncias, metamorfose, uma mutação. E no lado negativo, a falta de personalidade, do controle e corrupção. Mas não é o caso dela. Nessa época aqui, ela já estava iniciando um relacionamento, né, ó, em 58, ó, entre o arcano 51 e o arcano 14.
E aqui, ó, e ela já passou por todo aquele sofrimento, né? Ó lá. Começa aqui o casamento dela, né? Que ela começou com o Ike Turner, e ali teve o início de uma carreira, mas veja, ela começou casada e, né, na carreira dela começou e foi para um lançamento, né, no estúdio, e o apelido dela era Little Ann, não era ainda Tina Turner. Depois, aqui teve uma questão aqui, ó, em 1960, né, ó, teve essa questão da música, e daí ela foi lá e mandou a música pro Doug Murray, né, que era um dos pessoas mais importantes, influentes da música, e que ele ficou muito impressionado com ela, e daí comprou a faixa, só que ele falou que ele não queria o Ike junto com ela teria que cantar sozinha. E aí começou o inferno na vida dela, né? Porque a partir do momento que ele viu que ela estava crescendo sozinha, ele começou a agredir, né? E ela sofreu muito. A vida dela, o relacionamento dela é muito conturbado, o relacionamento, né? E aí, então, ó, 1967, ela já estava no Arcano 41, Arcano da Fama e do Prestígio, ó, bem justamente quando ela começa já essa questão aqui de mudanças, tudo, ó. Arcanos até bons, né? E daí depois ela volta pro Arcano 15, e daí entra com o divórcio em 78, olha lá. Né? Depois de sofrer muito, apanhar muito do marido, ser até mantido em cativeiro, porque ela queria fugir várias vezes e não conseguia, né? Daí, ó, Arcano 52, veja só o Arcano 52. Significa viuvez, privação, falta, uma pessoa triste, embaraçada nos seus negócios, ou até viúva. Então veja como ela só estava com vibrações difíceis, né? E aí ela passa a vibrar no Arcano 26, e aqui um dos momentos da carreira assim, mais importante dela, eu acho. Aqui, ó, 1988, ela entrou pro Guinness Book, né? Quando fez um show aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, para mais de 182 mil pessoas. São muitas pessoas, muitas mesmo. É uma coisa impressionante. Por isso que ela está na série Impressionante, né? E daí ela passa a vibrar depois disso, né? Aos 62 anos, Arcano 63. E aí já a questão, né, é um arcano difícil também, né? Ela denota rivalidades, né? Atração, benevolência, mas também proteção contra os inimigos, grandes lutas e associações, por associações humanitárias, né? E partidárias. Depois, em 2001, ela entra no Arcano 33, né? Isso tudo estimando uma vida de 90 anos, tá, pessoal? Associação, aliança, reunião, contrato, êxito nos empreendimentos. Eu também estava vendo que ela é uma das pessoas, umas mulheres mais ricas do mundo, né? Uma das cantoras mais ricas, né? Depois, 73, o arcano que ela está vibrando agora, aproximadamente 73, entrando no 32. Vamos lá, mostra aspirações, esperanças, desejos, bens inesperados, né? E aí, o último arcano é o 32, ouro, riqueza, opulência, luxo. Então aqui começam os arcanos bons, né? E antes, muito sofrimento, e foi praticamente o que ela passou na vida. E aí, o que você achou do vídeo? O que você achou do mapa numerológico da Tina Turner? Eu espero que você tenha gostado, e que se você gostou, deixe aqui abaixo o seu comentário, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, e deixe outras pessoas entender um pouco da numerologia através do mapa da Tina Turner. É isso aí, força e raça!